E aí, pessoal, tudo certo? Hoje o nosso papo é sobre um desafio que, olha, muita gente no kartismo amador conhece bem. Como acertar o kart, principalmente um F4, quando o biotipo não é aquele padrão, mais baixo e mais leve. Se alguém aí já se sentiu meio grande demais para o kart, essa análise foi feita sob medida. Então vamos lá, direto ao ponto. A pergunta de R$ 1 milhão é essa aí. Qual é o melhor acerto para um kart F4 com um piloto de 1,90 de altura e 97 quilos? Essa é uma dúvida que ecoa em todo o paddock, né? Como é que a gente transforma o que parece uma desvantagem numa configuração de vitória? Pois é, isso é um desafio de engenharia e a gente vai destrinchar ele agora. Olha, a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça é o seguinte: ser mais alto ou mais pesado não é um impeditivo, de jeito nenhum. Pelo contrário, é só mais uma pecinha no enorme quebra-cabeça da física do kart. É uma variável que a gente precisa entender para poder manipular a nosso favor. E para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, não tem outro caminho. A gente tem que começar pela física. Calma, é mais simples do que parece. Antes de sair mexendo em qualquer parafuso, é essencial entender as forças que estão atuando ali. A velocidade de verdade, ela está escondida aí. Ok, então vamos para o conceito mais importante de todos, o famoso centro de gravidade, ou só CG. Pensa assim, ó. Sabe quando a gente equilibra um lápis na ponta do dedo? Aquele pontinho mágico de equilíbrio? É exatamente isso. Só que no nosso caso, é o ponto de equilíbrio do conjunto inteiro, do kart mais o piloto. E pode acreditar, o lugar onde esse ponto está muda absolutamente tudo. Certo. E qual a consequência direta de ter um piloto mais alto e pesado? O nosso centro de gravidade sobe, fica mais longe do chão. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que qualquer movimento, uma aceleração, uma freada, uma curva, tem o seu efeito amplificado. O kart fica muito mais reativo, mais nervoso, sabe? Fica extremamente sensível à transferência de peso. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Quando a gente acelera, é natural que o peso vá todo lá para a traseira. Agora, com o centro de gravidade lá no alto, essa transferência é muito mais intensa, mais dramática. É como usar uma alavanca maior. Isso pode até ajudar na tração na saída de curva, mas se não for bem controlado, desequilibra o kart inteiro. Então, qual que é a nossa missão aqui? Ela é simples e direta. Nosso objetivo número 1 com o setup vai ser lutar contra esse CG naturalmente mais alto. Ou seja, todos os nossos ajustes vão ter um foco, baixar e centralizar o peso do conjunto o máximo possível. Com isso, a gente ganha estabilidade e, de quebra, mais aderência. Bom, já entendemos a teoria, agora vamos para a prática, para a parte de sujar as mãos. Pense nos ajustes do kart como uma caixa de ferramentas. Cada parafuso, cada componente é uma ferramenta que a gente vai usar para moldar o comportamento do chassi do nosso jeito. E a gente vai focar em 3 grandes áreas, ok? Primeiro, a distribuição de peso, que é o alicerce de tudo. Depois, a gente olha para a geometria dianteira, o caster e o camber, que ditam como o kart entra na curva. E por último, os ajustes lá na traseira, como a largura do eixo, que cuidam da estabilidade e da rotação. Falando em distribuição de peso, anota esse número aí, 60-40. 60% do peso na traseira e 40% na dianteira. Para muitos karts como os F4, esse é o número mágico, o ponto de partida ideal. É isso que a gente tem que buscar quando coloca o kart na balança. E como a gente chega nesse número? Basicamente, de 2 formas. A primeira, e mais importante, é ajustando a posição do banco. A segunda é adicionando lastro, aqueles pesos de chumbo. E o grande segredo do lastro é um só, colocar ele sempre o mais baixo e o mais perto do centro possível. Nada de peso pendurado lá em cima. Essa imagem mostra a alma do kart, que é o chassi. E nela, a gente vê o componente mais crítico de todos para o nosso objetivo: o banco. O banco não é só um lugar para sentar, gente. Ele é a ferramenta de setup. Para um piloto mais alto, mexer na inclinação, na altura, na distância do banco, são os ajustes mais poderosos para a gente controlar o centro de gravidade. Agora vamos para a frente do kart. Vamos falar do caster. Resumindo a história, mais caster deixa a direção mais pesada, mas em compensação o kart vira um trilho na reta e ajuda a levantar a roda de dentro na curva para ele poder girar. Menos caster, a direção fica levinha e a resposta mais rápida, mas pode sacrificar um pouco da estabilidade. E lá atrás, um dos ajustes principais é a largura do eixo. É um conceito simples. Eixo mais largo, com as rodas mais para fora, deixa o kart mais plantado, mais estável no meio da curva. Já um eixo mais estreito deixa o kart mais solto, mais arisco, fazendo ele girar mais rápido. É um equilíbrio fino entre aderência e agilidade.
Beleza, agora que a gente tem as ferramentas, a gente precisa de um método. Sair mexendo em tudo de uma vez é a receita para o desastre. O segredo é sair do achismo, do eu acho que melhorou, e adotar um processo estruturado, quase científico, toda vez que for para a pista. E a regra de ouro, a lei número 1 desse método, é esta: faça uma mudança de cada vez. Só uma. Porque se a gente mexe no caster e na largura ao mesmo tempo e o kart melhora, como vamos saber qual dos dois funcionou? Não dá. Então é isso. Uma mudança por vez, testa, analisa e só depois parte para a próxima. O processo é um ciclo, bem simples. Passo 1, faz um ajuste específico. Passo 2, vai para a pista e dá umas voltas consistentes. Passo 3, volta para o box e analisa o que aconteceu, os dados e a sensação. E o passo 4, a mudança foi boa? Mantém. Foi ruim? Desfaz. E aí, recomeça o ciclo com outro ajuste. É um trabalho de paciência, mas que dá resultado. Mas como é que a gente sabe objetivamente se uma mudança funcionou de verdade? A sensação de quem pilota é super importante, mas os dados não mentem. É aí que entra a telemetria. Ela é o tiratema. É ela que transforma o eu acho que está mais rápido em fato, estou 1/10 mais rápido no setor 2. Os dados realmente contam uma história. Um gráfico como esse pode parecer um monte de rabisco, mas ele revela muita coisa. Isso aqui poderia ser a temperatura do motor, por exemplo. Se a linha, que antes oscilava muito, ficar estável depois de um ajuste, pronto, tá aí a prova de que a mudança deu certo. E quando a gente vai analisar a telemetria, a gente foca no que importa. É claro que tempo de volta e de setor é o resultado final, mas são as velocidades mínimas nas curvas, o jeito que se aplica o acelerador e o freio, os dados do motor, são eles que dizem pra gente onde e por que o tempo foi ganho ou perdido. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise e a mensagem principal é esta. O setup perfeito é um processo, não é uma receita de bolo. Não é uma lista de configurações que se copia da internet. É um processo de descoberta. Pode tirar da cabeça essa ideia de setup mágico. Isso não existe. O acerto mais rápido é aquele que é construído, que é adaptado e refinado para as condições daquele momento, para cada pista, para cada estilo de pilotagem. E é essa filosofia que separa os bons pilotos dos campeões. O trabalho de acertar um kart é uma construção. É um diálogo entre quem pilota, a máquina e a pista, que vai sendo refinado a cada volta com base em dados e em muita sensibilidade. Agora, as ferramentas estão aí. A física, os ajustes e o método para aplicá-los. A pergunta que fica no ar é: no próximo dia na pista, por onde é que se vai começar a construir essa velocidade?